Você vai descobrir agora como é que você faz para ter uma obra mais produtiva. A falta de organização, a falta de meta, a falta de estímulo e a falta de orientação a respeito da logística e dos processos fazem com que sua obra se arraste e se torne completamente improdutiva. Você não pode esperar o pedreiro terminar um processo para daí pensar em qual processo vai fazer agora, não. Se o pedreiro está levantando uma parede aqui, ele chegou na metade da altura, ele já tem que ter massa e tijolo do outro lado para ele ir trabalhar naquela parede, enquanto o servente que estava lá organizando para ele vem para cá para montar um andaime. O problema em questão para que você resolva é principalmente a logística e as metas. Sem metas não vai se chegar em lugar nenhum. E se você não cuidar com a logística, os seus pedreiros, para você que é mestre, ou mesmo você que está cuidando, está construindo a sua obra, se o seu pedreiro não tem meta durante a semana a respeito daquilo que ele precisa produzir naquele dia, e se ele não consegue produzir, porque uma coisa é ele ter meta e não conseguir produzir, e outra coisa é ele não ter meta e também não conseguir produzir. Vou te dar um exemplo. Eu tô com o cara lá, o cara tá fazendo a alvenaria, tá? O cara tá fazendo a alvenaria, o tijolo tá lá do outro lado da obra, lá na frente. E eu ainda tenho que trazer massa. Se eu tenho só um servente para fazer com que a massa venha, para fazer com que o tijolo venha e para ainda auxiliar o pedreiro, o que acontece? O pedreiro se torna improdutivo. Então, a ideia geral é que você tenha sempre 2 colaboradores, 2 serventes para fornecer o que um pedreiro precisa. Desse modo, você faz com que o seu profissional se mantenha produtivo ao longo do dia. E se aliado a isso, ele tem metas em relação à semana, então você tem uma obra mais produtiva. Tá? Então, presta atenção nisso. Funciona da seguinte forma, você vai reunir de manhã, principalmente na segunda-feira. Imagina que você tem 2 serventes e um pedreiro. Tá? Você vai virar para o servente 1 e falar, fulano, faz massa e leva lá. Tá? Na sequência, você já começa a montar andaime ou levar tijolo para aquela próxima parede. O Pedro e o Paulo são os 2 serventes, ok? O Pedro e o Paulo. Pedro faz massa, alcança para o pedreiro. Paulo leva tijolo. Assim que você alcançar tijolo, pega o Pedro e montem o andaime já na outra parede, já coloquem tijolo lá e massa e auxiliem o pedreiro. Ah, David, a gente já acabou. Vamos fazer limpeza, vamos preparar outra parede. Sempre tem alguma coisa para você adiantar. Você precisa orientar o seu servente para que ele não perca tempo. Tá? Ele não pode andar no celular o dia inteiro, ele precisa... É o servente que vai fazer com que o seu profissional seja produtivo. Se você não orientar o seu... Isso é uma dica também para você que é pedreiro aí, tá? Você precisa orientar o seu servente no sentido de que, ó, fulano, traz massa para mim, agora traz tijolo, agora leva tijolo naquela parede, porque eu vou, e daí já coloca um coxo lá e coloca massa lá também. Aí você termina aqui, eu vou terminar aqui e vou para lá. Na sequência você já monta o andaime nessa parede, que daí eu de lá eu venho para cá. Tá entendendo como é que precisa funcionar? Tá entendendo que além de o pedreiro precisar orientar o servente a respeito daquilo aquilo que precisa ser feito, você também precisa orientar os seus meninos a respeito disso. Não é largar os meninos lá no começo da semana e tipo, a obra vai andar. Não vai, eles atropelam, estão queimando dinheiro. Se você quer que a sua obra seja mais produtiva, você como líder, você precisa orientar os seus colaboradores a respeito da logística. Quem vai fazer o quê, como e em quanto tempo. Em alguns momentos você até pode deixar que eles decidam, mas se você tem pressa, o negócio tem urgência, tem prazo, você precisa orientar. Se você tem a bitoneira muito longe da frente de trabalho, você precisa trabalhar com 2 serventes. Porque um servente faz a massa, o outro leva a madeira, monta o andaime, leva o tijolo, terminou aqui, vai para outro, o cara traz a massa, faz limpeza, traz material. A coisa precisa ser dinâmica e precisa acontecer. Tá? Se você deixar por conta, fica aquele marasmo, aquela coisa, o pedreiro se arrastando, o servente se arrastando na obra e a coisa não vai. Então presta atenção. Tá? A logística é importante e eles saberem quais são os processos que eles precisam fazer e em quanto tempo eles precisam fazer. Tá? Sempre tem que se orientar desse modo. Olha, eu preciso terminar isso aqui hoje. Eu preciso fazer aquilo ali hoje. De hoje para amanhã eu preciso terminar isso aqui. Ele sabendo da urgência, você ajudando ele com os processos e com a logística, você vai produzir muito melhor. Valeu, pessoal. Não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Valeu, abraço.